conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então qual a verdade? Hein? Qual é a verdade? Ei, é hora de você abrir a sua visão, é hora de você abrir o seu entendimento. Qual a verdade que Jesus estava falando? Se esse homem aqui conhece a Bíblia toda, no entanto é mendigo, conhece a Bíblia toda, vive no crack, está morando na rua, vida desgraçada, destruída, qual a verdade que ele conhece? Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Abra a Bíblia aí, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos pensar. Diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Qual a verdade que, se você conhecer, vai te libertar? Qual a verdade? Será que essa verdade é a palavra de Deus? É ou não é? É, mas tá bom. Quantos aqui que conhecem a palavra de Deus não conseguem se libertar de um vício? Conhece a palavra de Deus, não consegue se libertar da mentira? Talvez você está aqui agora me ouvindo, você conhece a verdade, mas tem algo que você não consegue se libertar. Você não consegue se libertar talvez da pornografia, você não consegue se libertar do adultério, você não consegue se libertar, você não consegue se libertar da mentira, você não consegue se libertar do roubo. Você conhece a verdade, mas você não consegue praticar a verdade. Então peraí, será que o que está escrito aqui é verdade? Mas está aqui, foi o próprio Senhor Jesus que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Coloca o vídeo aí. O maior da cruz como patíbulo, a menor que corta chama-se haste transcendental, ou a própria haste que transcende. A Bíblia é composta de 66 livros. São 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. 39 com 27 é 66, conforme eu falei. O primeiro livro é Gênesis, conhecido como o Alfa ou Princípio, e o último é Apocalipse, ou Ômega Fim. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Número, o quarto é Levítico, o quinto é Deuteronômio, o quinto e último livro que Moisés escreveu, conhecido como Pentateuco. Dentro desses 66 livros do qual eu me referi, que compõem as Escrituras Sagradas, vocês vão encontrar 1.119 capítulos e 31.173 versículos contém a Bíblia. O maior versículo lá no livro de Esther, o capítulo é 8, versículo é 9. O menor versículo no livro de João, o capítulo é 11, o verso é 35, o título do tema é Ressurreição de Lázaro, e o versículo é Jesus chorou. As duas primeiras letras do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, conhecido como Alfa ou Princípio, é o N-U, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia se refere a muitos profetas. O profeta mais citado da Bíblia é o profeta Elias. A última vez que a Bíblia se refere sobre o profeta Elias no Velho Testamento se encontra no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, no último capítulo, que é o 4, no penúltimo versículo, que é o 5, dizendo assim: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia terrível e tremendo do Senhor. O último versículo é o 6, conclui dizendo assim: aonde os pais converterão os corações aos filhos, os filhos converterão os corações aos seus pais, para que eu, o Senhor teu Deus, não venha encher a esta terra com toda a minha ira. A Bíblia também se refere a um homem por nome Jó. Jó, ele é exemplo do cristianismo, o patriarca da paciência, e o único homem que Deus escolhe na face desta terra para testemunhar sobre o mesmo por 2 vezes. No livro de Jó, por 31 vezes, vocês vão encontrar a palavra Todo-Poderoso. E também no livro de Jó nasce e é oferecido a um ser humano pela primeira vez a eutanásia. No momento que Jó está na situação desfigurante, os estudiosos taxam a doença de Jó como leishmaniose, outros elefantiose, outros câncer sucurante que atinge a sua genitália
externa, porém a Bíblia diz que é a lepra. Jó se encontra numa situação desfigurante. Jó, ele raspa sua cabeça, rasga seu manto, lança-se sobre a terra, com o rosto, a cara no pó da terra. Agora vai nascer, ser oferecido pela primeira vez a um ser humano a eutanásia. Neste momento a mulher de Jó chega a falar: homem, tu ainda retém fidelidade a este teu Deus? Amaldiçoe esse teu Deus e morra. Olha ela oferecendo aí a eutanásia. E a glória é de Deus, eu sou um mero pecador. É o último versículo do último livro da Bíblia, que é Apocalipse, o ômega fim, é que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, que todos digam amém. Amém. Eu já li a Bíblia 3 vezes, eu nasci autodidata, meu amigo. Alguém aqui sabe mais a Bíblia do que ele? Ele falou de coisas que você talvez nem sabia. Não tem alguma coisa errada nisso? Vamos comparar com o que a gente leu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele conhece a verdade. Por que a verdade não libertou ele? Viciado no crack, morando na rua, vida arruinada, vida destruída. Já leu a Bíblia quantas vezes? 3 vezes. Conhece mais a verdade do que quase todos vocês aqui. Mas vê se ele consegue praticar a verdade que ele sabe. Vê se ele consegue praticar o que ele leu. Aí a minha pergunta é: mas então a Bíblia mente? A Bíblia não, porque foi o próprio Senhor Jesus que falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então qual a verdade? Hein? Qual é a verdade? É hora de você abrir a sua visão, é hora de você abrir o seu entendimento. Qual a verdade que Jesus estava falando? Se esse homem aqui conhece a Bíblia toda, no entanto é mendigo, conhece a Bíblia toda, vive no crack, está morando na rua, vida desgraçada, destruída, qual a verdade que ele conhece? E nessa verdade não pude fazer nada por ele. Então que verdade é essa? De qual verdade Jesus estava falando? A resposta está lá, João 14, versículo 6. O que diz aí? Diz assim, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e o quê? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele disse? Eu sou o caminho, o quê? A verdade e a vida. Ou seja, qual é a verdade? O que é a verdade? A verdade não é letra, a verdade não são palavras, não. A verdade é uma pessoa. Essa verdade que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é uma pessoa. Conhecereis uma pessoa, essa pessoa vos libertará. Quem é essa pessoa? Jesus disse: eu sou o caminho e o quê? A verdade e a vida. A verdade é o Senhor Jesus. Quando fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não estava falando da letra, ele não estava falando de conhecimento, não. Essa verdade era ele. Quem conhece Jesus muda de vida. Quem conhece Jesus se transforma. Veja, quem era Zaqueu? Quando Zaqueu conheceu Jesus, diz a Bíblia, ele subiu numa árvore para conhecer, para ver quem era Jesus. Ele queria conhecer Jesus, ele desejava conhecer Jesus. Quando ele conheceu Jesus, a vida dele se transformou. Ele era ladrão, gente. Ele roubava as pessoas, coitado. Ele era um infeliz que achava que se ele tivesse mais dinheiro, talvez pudesse ser feliz. Ele procurava preencher o vazio que estava dentro dele, mais dinheiro, roubando para ter mais dinheiro. Não, eu preciso ter mais dinheiro, preciso ter mais dinheiro. E por conta disso ele roubava outras pessoas. Mas veja, quando ele conheceu Jesus, sabe o que ele disse? Senhor, eu vou pegar metade do que eu tenho, vou dar para os pobres. E para todas as pessoas que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Espera aí, ele não tinha medo de perder tudo o que tinha? Não, é porque a riqueza já não preenchia mais ele. Ele encontrou algo que é maior do que a riqueza. Você vê, conhecer Jesus, gente, conhecer Jesus é tudo que o ser humano precisa. É tudo que o ser humano precisa. A mulher samaritana, quando ela conheceu Jesus, a vida dela mudou, se transformou. A mulher adúltera, quando ela encontrou Jesus, tudo mudou na vida dela. Saulo, quando teve encontro com Jesus, mudou de vida, mudou a história. Nicodemos, quando teve encontro com Jesus, mudou a vida dele. Pedro, Paulo, Tiago, enfim, todos eles, quando tiveram encontro com Jesus, o que aconteceu? Mudou. Então não é a letra,
é a pessoa do Senhor Jesus. Olha só, o que diz lá no livro de João, bem lá no início, João 1, abre lá, João capítulo 1, olha o que diz João capítulo 1, é interessante isso aqui, ó. Diz assim, ele já começa assim, ó, no princípio era verbo. O que é verbo? Palavra. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que maravilha, amém? Que maravilha, olha que coisa interessante. No princípio era a palavra, e a palavra se fez homem, ou seja, a palavra se fez uma pessoa. A verdade, no princípio era a verdade se fez uma pessoa. Então é essa pessoa que você precisa conhecer, é essa pessoa que você precisa conhecer. Uma vez alguém me perguntou: bispo, o que eu faço para ser salvo? Eu disse: olha, está escrito, existem 2 grandes mandamentos que a gente precisa observar. Quais? Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento e tal. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ela falou assim: amar o próximo é fácil. Agora, como amar alguém que eu não conheço? Como assim? Eu não conheço Jesus, eu nunca vi ele, como é que eu posso amá-lo? Como amar alguém que eu não conheço? É isso aí. Não tem como amar alguém que você não conhece. Como é que você vai amar alguém que você não conhece? Então, se para eu ser salvo eu preciso amá-lo, para amá-lo eu preciso conhecê-lo. Então, conhecer Jesus é o primeiro passo para você ser salvo. Você precisa conhecê-lo, lute para conhecê-lo. Infelizmente, pessoal, o que acontece? Eu quero amar Jesus, mas como amá-lo se eu não conhecê-lo? Eu preciso primeiro conhecê-lo, para depois, ser possível, amá-lo. Mas bispo, como é que eu posso conhecê-lo? Sabe, é falando com ele, é sendo verdadeiro com ele. Senhor, eu quero te conhecer. Você sabe a força que você tem colocado para ser curado, a força que você tem colocado para restaurar o seu casamento, a força que você coloca para prosperar, para sair do aluguel, puxa, meu Deus, me abençoa. Você faz propósito, você ora, você jejua pelo filho que está nas drogas, jejua pelo seu casamento, muda o meu marido, faz propósitos e acorda de madrugada. Será que você já empenhou isso? Fez tudo isso, mas para conhecer Jesus? Imagine você fazendo isso, mas somente para conhecer Jesus. Você abre mão de tudo. A gente está, por exemplo, no jejum de Daniel, sabe, você abre mão de tudo, fala: Senhor, eu só quero te conhecer. Abrir mão de tudo só para conhecê-lo. Senhor, eu só quero conhecê-lo. Deixa-me te conhecer, revela-te para mim, é tudo que eu quero, eu preciso, eu não posso viver sem te conhecer. Eu te conheço de ouvir falar, eu te conheço pelo que João falou, pelo que Marcos falou, pelo que Mateus falou, pelo que o bispo falou, pelo que o pastor falou, mas eu quero conhecê-lo pessoalmente. Revela-te para mim. Se você buscar isso de todo o seu coração, buscar conhecê-lo de verdade, pode ter certeza, ele vai se revelar para você. E olha, quando ele se revelar para você, não tem como você não amá-lo, não tem como. E olha, o ser humano se completa nisso, o ser humano é feliz nisso, o ser humano se preenche nisso, quando conhece a Jesus. Ei, conhecer Jesus é tudo, conhecer Jesus é tudo que você precisa nessa vida aqui. Não adianta, eu estou pregando aqui para alguém que está doente, está lutando pela sua cura. Procure primeiro conhecer Jesus. Eu estou pregando aqui para alguém que está lutando pelo seu casamento. Bispo, meu casamento está desmoronando, está acabando, eu não consigo mais dormir, eu oro todos os dias pelo meu casamento. Filha, desliga um pouco a ficha do seu casamento. Tem algo mais grave que está acontecendo com você, o fato de você não conhecer aquele que faz. Procure primeiro conhecê-lo, deixa ele se revelar para você, a sua vida vai mudar. Pois eu não conheço uma pessoa sequer que conheceu Jesus e não mudou de vida, e não foi transformado. Eu estava falando de manhã, olha só a diferença, né? Havia um concurso de declamadores do Salmo 23, e aí apareceram várias pessoas declamando o Salmo 23, e apareceu um senhor idoso. Quando ele começou a declamar, ele mexeu com toda a plateia.
Todo mundo que estava aí na plateia se emocionaram. Era assim, algo diferente. E aí, um jornalista perguntou para um dos júris, falou: como é que pode? Todo mundo recitou o Salmo 23. Por que daquele senhor foi tão diferente? Mexeu com todos vocês, a plateia toda. Quando ele falava, tinha pessoas que choraram. Sabe o que o júri falou? Falou assim: todos recitaram o Salmo 23. Ele falou assim, só que todos, a maioria, todos os outros recitaram o Salmo do pastor. Aliás, todos conheciam o Salmo do pastor. Foi essa palavra que ele usou. Ele falou assim, todos conheciam os salmos do pastor, mas aquele senhor lá, aquele idoso lá, ele conhecia o pastor do salmo. Viu a diferença? Essa é a diferença entre esse mendigo aqui que nós acabamos de assistir e muitos de vocês aqui. Ele conhece a palavra, mas você conhece o dono da palavra. Ele só conhece a palavra, mas você conhece quem falou, conhece-o pessoalmente, tem relacionamento com ele. Isso é diferente. É diferente. Uma coisa é você falar o que ele falou, é você ouvir o que ele falou, é você saber, presta atenção nesse detalhe. Uma coisa é você saber o que ele falou, como esse mendigo aqui. O mendigo sabia o que ele falou, mas coitado, ele não sabe, não conhece quem falou. Ele não conhece, porque o dia que você conhecer, o dia que você se relacionar com ele, o dia que você for amigo dele, filho dele, essa palavra se cumpre: conhecereis a verdade, e a verdade, você não vai ter coragem para mentir mais. O dia que você conhecer Jesus, você não vai ter coragem de pegar no seu celular, abrir um vídeo pornográfico para você assistir. Você não vai ter essa coragem. O dia que você conhecê-lo, você não vai ter coragem de andar na mentira mais não. É diferente. Então, lute para conhecê-lo, lute para ter um relacionamento com ele. Você vê nessa vida, a gente quer ser amigo de famosos, né? A gente quer ser amigo de famoso, quer ter um relacionamento com o famoso. Não vai mudar nada na sua vida. Vazio vai continuar. Você vai continuar essa pessoa. Você vai continuar se sentindo do jeito que você está se sentindo. Nada preenche, nada vai mudar, nada. Estamos vivendo a Copa. Não adianta, quem ganhar, naquele dia vai ser uma euforia danada. Se o Brasil ganhasse, você ia ver, era gritaria, era fogo de artifício, é ou não é? Sabe o que ia acontecer na sua vida? Só naquele dia você ia gastar o que você tinha que gastar durante o mês inteiro. Muitos iam ficar endividados só para comprar a picanha e a cerveja. Passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, depois sabe o que vai ser? Volta tudo normal. Tem que pagar as contas, meu caro, senão o banco vai vir para cima de você. Não muda nada. Está vendo como é que as coisas dessa vida não mudam nada? Mas conheça Jesus para ver se não vai mudar. Conheça Jesus para ver se você vai continuar sendo essa pessoa que você tem sido. Conheça Jesus, se relacione com Ele. Tenha um relacionamento com Ele. Se aproxime dEle. Ande com Ele, viva na presença dessa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus, para ver se a sua vida vai continuar a mesma. Então, se tem uma coisa nessa vida pela qual a gente deve lutar, como diz lá no livro de Jeremias capítulo 9, versículo 23, coloca aí, o que diz? Olha só, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Deus deixou bem claro que tudo isso aqui é o quê? Ilusão. Se vangloriar por causa da sabedoria, o título, o diploma, na força, eu sou forte. Seja lá forte em que? Não se vanglorie, nem se glorie, nem tampouco na onde? Nas riquezas. Riquezas. Ele disse, não se vanglorie. Continua. Versículo 24 diz assim, mas o que se gloriar, glorie-se nisso. Em quê? Em me entender, e que, gente? E me conhecer, que eu sou o Senhor. Diga graças a Deus. A honra está aí. Se tem algo de que você deve se vangloriar, se gloriar, é conhecer, entender e conhecer o Senhor. Porque aí sim, de fato, a sua vida muda. Mas o diploma não muda nada na sua vida. A força não vai mudar nada. A riqueza não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vai continuar o vazio dentro. Fora, você pode até colocar uma roupa bacana. Fora, você até pode morar numa casa bacana. Você pode até andar
num carro bom. Mas lembre-se que você não é o que você tem. Você é o que você é, a maneira como você se sente por dentro. É isso que você é. Lembre-se disso. Você não é o que você tem. Você não é a casa que tem. Você não é o carro que tem. Você não é... Não. Você é a maneira como você se sente por dentro. É isso que você é. Você é aquilo que é lá dentro. E olha, pessoal, não adianta. E o mundo, ele só está guiando as pessoas na ilusão, nas emoções. Lembre-se, daqui a pouco a luz apaga. Pessoal, quando chegar a minha hora, não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Não adianta. Remédio não vai fazer efeito. Cirurgia não vai fazer efeito. Os melhores médicos não vão fazer efeito. Não tem o que fazer. Olha só, pelo menos a última reportagem que eu li foi essa aqui. O corpo dele já não está mais respondendo à medicação. Não está mais respondendo à medicação. Ou seja, os médicos lavaram as mãos. Olha, não temos mais o que fazer. Agora só está no paliativo. É isso que nós somos. É isso que o ser humano é. Nós somos o que hoje existe e amanhã não existe mais. Mas, quando você conhece Jesus, é diferente. Porque a nossa vida não acaba aqui. Amém? E é isso que dá paz. Porque a nossa vida não termina aqui. Não acaba aqui. Puxa, o obreiro foi hospitalizado. Às pressas, deu uma crise lá no serviço, foi levado às pressas no hospital. Lá no hospital, ele falou para o colega, fala para minha esposa, para ela não se preocupar, que eu estou indo para a casa do Pai. Está entendendo como a pessoa se sente quando ela conhece Jesus? Mas quando não conhece Jesus, o desespero que dá. Doutor, por favor, doutor, o que eu tenho? Doutor, eu vou morrer. Entra aquele pânico, entra aquele pavor, entra aquele desespero. Olha, tudo que tem perde sentido. É uma agonia que dá. Ou seja, o inferno já começa onde? Ali mesmo. Eu sempre falo, o medo do desconhecido. Por que as pessoas têm medo? Porque elas desconhecem para onde elas vão. E vem aquela coisa, você foi mal, hein? Você vai para o inferno. Será que o inferno existe mesmo? Aí fica com aquele medo. Mas pode ter certeza, ele existe. Assim como o paraíso também existe. Quer viver? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e o quê? Quer viver? A vida está nele. Ele não é só a verdade, mas ele também é a vida que nunca acaba. Ele disse, aquele que me conhece, ainda que morra, viverá. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem está em mim, nunca morrerá. Você só sai desse corpo, só sai daqui para o melhor. Diga graças a Deus. Gostou da mensagem? Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.